Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Belíssima frase, criada por mim hoje de manhã mesmo. Então, uma coisa é o fato óbvio, nítido, de que o juiz com voz de pato, a marreca de Maringá, e o ajudante de ordens, o ajudante de armas, o ajudante de joias dele, o tal Dantão, né? Eram um juiz ladrão e um procurador corrupto. Isso tá na cara, porque é óbvio, é evidente, todo o lawfare, né? Todo a instrumentalização da lei, tudo o que eles fizeram para obter aquelas delações premiadas, todos os mecanismos de pressão, toda aquela conversa promíscua entre eles, todos aqueles resultados já arranjados antes, como se eles fizessem parte assim dessas casas de aposta que decide qual vai ser o primeiro lateral, o primeiro impedimento, o primeiro pênalti, qual vai ser o resultado do jogo antes do jogo. Isso é claro e óbvio. E aliás, né, bastava olhar para a cara deles, né, para o jeito jeca deles, para a trajetória deles, o evangelismo deles, para saber que isso era um jogo de cartas marcadas. Isso é uma coisa. A outra coisa é que agora tu querer me dizer, como vim para cima de Moá e de qualquer um, de que o esquema levantado pela Lava Jato, o petrolão, os desvios de verba, a roubalheira escandalosa, os benefícios injustamente subtraídos do dinheiro público não existiram. Porque daí, né, é a mesma coisa, daqui a pouco vai dizer que não existiu o mensalão, né? Mensalão, petrolão, todo um gigantesco esquema de corrupção que começa já lá no primeiro governo Lula e que tem vínculos íntimos com a corrupção institucional do Brasil, porque as pessoas falam do racismo estrutural, e evidentemente tem que falar, porque esse é um país com racismo estrutural, mas é também um país com corrupção estrutural, faz parte do DNA político brasileiro. A diferença do PT para os outros esquemas de corrupção anteriores a eles é que essa corrupção do PT, na minha opinião, e todos os indícios parecem deixar claros que nunca foi uma corrupção de se locupletar, de comprar gravata Hermès, caneta Montblanc, nunca foi uma coisa assim Maluf, Collor, PC Farias, entendeu? Sempre foi um lance ligado a esse presidencialismo de coalizão e de compra de voto para uma manutenção no poder, porque tu sabe, né? Nós sabemos aqui, né? O PT no fato nunca, jamais acreditou realmente na democracia, né? A esquerda nunca acreditou na democracia, a não sei quando ganha, né? Então isso aí está tudo ligado, né, a essa forma do PT de governar e de conseguir a aprovação de algumas de suas leis e seus propósitos, muitos dos quais, né, são a favor do povo, são pela diminuição da desigualdade, são pela diminuição da fome, portanto, né, tem muitos deles a sua dignidade, o seu propósito na tentativa de construção de um Brasil melhor. Só que, assim como o método que a marreca de Maringá, não consigo nem dizer o nome do cara, né? Porque quando me lembro que ele largou a magistratura para virar ministro da Justiça do Bozo, onde foi humilhado, pisoteado, virou um capacho do Bozo, foi destroçado, humilhado, e aí tentou denunciar o que era óbvio que estava acontecendo, né? Que era a instrumentalização e as tentativas de manipulação do Bozo e da família dele, da Polícia Federal, que daí iam redundar na PRF, tentando impedir a chegada de eleitores às urnas, às sessões eleitorais durante as terríveis eleições de 2022, né? Quando eu me lembro desse cara, e quando eu me lembro que depois ele voltou e ali feito um sabujo servil, feito um cara, não consigo nem falar nesse cara, quando ele apareceu lá para assessorar o Bozo no debate, depois de ter sido humilhado por ele, é um cara assim,
pingo de dignidade, é uma figura tão desprezível. E quando eu me lembro quando fizeram aquele boneco inflável dele super morto, pensa que tipo de gente que elegeu esse cara, que tipo de gente que ele manipulou. Então, isso eu estava falando que o propósito do Lula, do governo Lula, de aprovação de muitas propostas que poderiam resultar num Brasil melhor, né? Se foram feitas por meio de compra de votos, como foram feitas no Mensalão, e depois numa evolução nefasta desse esquema de desvio de obras públicas no Petrolão, né? Se o objetivo era um objetivo decente, digamos assim, né? Conseguir a aprovação de leis para um Brasil menos desigual, de que elas valem? Não valem nada, porque foram feitas desse jeito. De que vale as investigações do Sérgio Moro, eu não consigo nem dizer o nome desse cara, e do Dantão, se elas foram feitas por meios ilícitos, por um jogo sórdido, por todo desvendado. Eles foram humilhados ali pelo Intercept, né? Pela Vaza Jato, né, cara? Aquela conversa promíscua, de gente promíscua, e depois o cara ter largado a procuradoria em tempo que não podia ser, tanto é que perdeu o cargo, né? Foi destituído lá do cargo de deputado federal, e o próprio Moro também vai ser destituído. Então, de que adiantou? Eles tiveram a oportunidade de desvendar um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Só que o fizeram fora da lei, ou seja, são os ilegais, deixaram escoar entre os dedos pela sua própria ganância, pela sua própria obtusidade, pela sua própria cretinice, o desvendamento desse esquema. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tu quer me dizer que não existiu o Mensalão, que não existiu o Petrolão, que o PT nunca meteu a mão, que o PT nunca roubou? É uma piada, né? Porque obviamente que sim. Agora, por que eu estou falando tudo isso agora? Estou falando isso por causa do Dias Toffoli, que se manifestou dizendo que o julgamento do Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do Brasil, né? E que o ovo da serpente antidemocrático começou a ser gerado ali. Cara, no momento em que a gente discute tanto a politização do judiciário, do quanto o judiciário está politizado, de quanto as decisões são, muito além de decisões técnicas e jurídicas, acabam se tornando decisões políticas, e nesse caso específico, na minha opinião, que está sempre correta, porque é impressionante, né, cara? É incrível não errar nunca, né? Eu sou realmente assim, luminoso. Então, na minha opinião, que é a única que interessa, pelo menos aqui nesse canal, de fato é a única que interessa, as decisões do Alexandre de Moraes, de certa forma, tiveram um viés político, mas foram decisões para manter as instituições, para manter a democracia, para prender esses fascistas, para manter os resultados de uma eleição que não foi manipulada. Então, viva o Alexandre, o Grande de Moraes, né? Mesmo tendo algumas dessas decisões dele tendo extrapolado ou além do viés jurídico, terem se misturado, quase se imiscuído com a política. Agora, por que a decisão do Dias Toffoli não foi meramente uma decisão técnica, uma decisão de frieza da lei, dizendo, olha, esse processo, ele é um processo viciado, o processo da Lava Jato. Esse processo não condiz com a lei, esse processo tem que ser anulado. Só que ao dizer que foi um dos maiores erros jurídicos da história do Brasil, e ainda vincular, embora tenha razão, né? Porque o ovo da serpente, que resultou em 8 de janeiro, teve a ver com a Lava Jato e com esses dois canalha, com esses dois caras que me dão vontade de vomitar, até por terem perdido a chance de desvendar um esquema de gigantesco de corrupção, que desvendaram, só que desvendaram, o que adianta? O juiz não marcou um pênalti e aí deu outro pênalti pro outro time porque não tinha marcado aquele, errou 2 vezes, né? Óbvio, né? E aí por que o Dias Toffoli
tinha que politizar de tal jeito essa manifestação dele. Porque, além de tudo, daí a gente se lembra, né, que o STF se envolveu nessa história não porque preza, acima de tudo, a pureza da lei, não porque queria né, manter as coisas com mais transparência, mas porque se sabe que aqueles outros dois lá, né, no andamento, no avanço da própria Operação Lava Jato, mesmo que por meios escusos, chegaram em coisas assim que tocam no tal Dias Toffoli, né? Chegaram em coisas que tocaram no tal Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, que pelo menos é uma mente brilhante, juridicamente falando, né? Aí, pum, e fora, assim, aquela coisa assim, né? Não vou dizer inveja, mas assim, os caras assim, esse Moro aí tá se destacando demais, né? Sabendo também quem é o Moro, né? Da própria fragilidade do conhecimento jurídico dele, e ele muito além da sua alçada de juizeco de comarca, marreca de Maringá, e o outro ainda evangélico, com aquela carinha de evangélico dele, entendeu? Querendo ganhar maná via Pix, né? Então daí o STF, muito acima desses caras, né, com todas as suas coisas, muito acima, em todos os sentidos, olhando e dizendo, né, aí pá, né? Então, cara, o que eu vou te dizer? Eu não vou te dizer nada, cara, porque eu ainda estou muito abalado com o que aconteceu com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? E também a politização, assim, o Lula ignorou, o Lula não veio visitar, pô, também, né, cara, vou te contar, não veio visitar, mas o governo federal aí deu todo o apoio possível, né? Mas eu não vou entrar nessa, porque é o seguinte, é uma dor pessoal, íntima, profunda, minha, porque o meu pai nasceu em Mussum, porque o Vale do Taquari é sagrado, o Rio das Taquaras, um dos 5 formadores do Guaíba, né? Jacuí, o Rio dos Jacus, Gravataí, o Rio dos Gravatás, Caí, o Rio da Mata, do lado do qual eu tenho uma terra, no qual muito mergulhei, muito tomei banho, e o Rio Taquari vem do rio, é um desdobramento do Rio das Antas, um dos rios mais importantes na minha vida, porque eu me senti o Henry David Thoreau lá no Rio das Antas, porque o Thoreau tem um livro maravilhoso chamado One Week in Concord and Merrimack Rivers, uma semana nos rios Concord e Merrimack, uma viagem que ele fez com o irmão de canoa, e em 1981 eu fiz uma viagem de canoa pelo Rio das Antas, as antas foram todas mortas, né, substituídas por antas bípedes de 2 pés, né, mas é um rio encachoeirado, um rio que corre num vale profundo, misterioso, né, um rio ainda sagrado, que deságua que forma o Taquari, que é um rio cheio de volteios, e foi justamente nessas ferraduras, nesses volteios, em Roca Salles, na própria Mussum, em Guaporé, em Estrela, em São Jerônimo, em Montenegro, que daí já são do Montenegro, do Rio Caí, né, cara, em São Sebastião do Caí, essa zona atingida duramente por essa terrível enchente. Então, cara, o meu coração e a minha mente estão voltados para essa história, e eu nem queria ter falado desta porra, né, mas, é tudo, sei lá, eu te diria só, faz o meu curso sobre história da corrupção, que só vai voltar em novembro agora, assiste a minha peça, Brasil, Pecado Capital, que não querendo, né, que fazer propaganda de mim mesmo, mas tudo, cara, eu não tenho, às vezes, paciência para me expressar aqui nessas pílulas, sabe? Nos episódios ainda tenho mais, mas no Instagram, nessas pílulas, é tipo um jorro, assim, depois eu vejo, até meio que quase me arrependo, assim, não do conteúdo, sabe? Não me arrependo do conteúdo, mas da forma histérica, sabe? Efusiva, né? Na qual me manifesto, porque quando o Eduardo Bueno escrevendo ou se manifestando é mais equilibrado que o tal Peninha, né?
Mas eu tinha mais coisa a falar sobre isso, mas eu não vou falar mais nada, cara, porque tá tudo na cara, né? De quem são esses dois, tá tudo na cara de quem é o STF e tá tudo na cara que evidentemente, né, Petrolão e Mensalão existiram e que agora vão passar impunes, né? Vão passar impunes. E de quem é a culpa? A culpa é das duas marrecas de Maringá, mesmo que uma não seja de lá. E o que me interessa agora é manter o meu coração e minha mente e o meu bolso, porque eu tenho ajudado no máximo que eu posso, focados na ajuda aos flagelados da enchente daqui. É isso aí. Se você puder ajudar, por favor, ajude também. Isso importa muito mais do que o resto. Ah, mas lembra que vai ter a delação premiada do Neucid. Vai ter a delação premiada do Neucid. Tchau. Bom domingo na medida do impossível para você.